Eu não sei se deve estar pensando, o que essa múmia está representando? Vem aqui mais perto para os irmãos verem, né? Verdade, para quem não sabe, meu pai é lutador de luta livre. Inclusive esse ringue é dele. E ele é um artista de televisão, alguém muito conhecido, ele tem alguns personagens, um deles é esse aqui, né? Mas o que é interessante é que a múmia aqui, ela representa algo. Pode ficar aí no seu lugar, não tem problema não. Agora, por alguns minutinhos. Talvez você está até achando engraçado, talvez você está falando, o que é isso? O que isso significa, né? Aqui é só para nós quebrarmos um gelo realmente, para nós olharmos, né, quão importante é nós sermos homens de verdade. Nós sermos homens que entendem que nós fomos chamados para mudar uma sociedade. O país vivendo um caos enorme, vivendo situações complexas, mas homens como múmia se posicionando de uma maneira inadequada. Eu queria fazer algumas perguntas aqui, que é uma reflexão para nós, para você ter ideia do quanto o diabo tem destruído as nossas famílias. Eu queria que você ficasse de pé, você que se enquadra em uma dessas perguntas aqui, não tenha vergonha. Tá? Quantos aqui estão aqui hoje, tiveram um pai ausente? Eu queria que você ficasse de pé. Uau. Quantos que estão aqui hoje, tiveram um pai que bebia muito? Fique de pé também. Uau. Agora, e continue em pé. Quantos de nós que tivemos a nossa família como alvo de destruição, separação, ou até um lar que vivia em discórdia, em brigas terríveis? Fique de pé, por favor. Meu Deus. Aleluia. Quantos de nós vivenciamos violências familiares, vimos o pai ou a mãe se degladiando fisicamente? Fique de pé também. Quantos de nós fomos fruto do abandono dos pais? Fique de pé. Quantos de nós fomos frutos de abuso? Também você pode ficar de pé. Agora eu queria que os que ficaram sentados ficassem de pé, e os que estão de pé, sentem-se. Eu não preciso dizer que dentro dos nossos lares, os nossos referenciais, eles estão como esse cidadão aqui, como uma múmia, enfaixado, porque nós não temos muitos referenciais. Pode sentar agora todos. Nós percebemos que mais de 50%, obrigado, o El está me ajudando aqui, pode até andar normal. Eu queria pedir o Sandro, ou alguém que possa ajudá-la a tirar suas vestes. Algum irmão que tenha cuidado aí, porque essa fantasia ela é bem delicada. E aí, de fato eu quero colocar como tema da nossa mensagem aqui, homens relevantes que influenciam o mundo, a começar das suas próprias casas. Porque quando nós olhamos a sociedade que nós vivemos, ela está carente de referenciais, de homens de verdade. A nossa sociedade, ela carece de homens posicionados. Nós temos muitos homens preocupados com oba-oba, preocupados em desfrutar de uma vida abastada, abençoada, mas eles não estão preocupados em deixar um legado, em ser um referencial, em poder realmente transformar a circunstância ao qual nós estamos vivendo. A maioria dos homens que estão aqui levantaram quando eu disse que tiveram um pai ausente. Vou te contar um pouquinho de mim. Eu tive o privilégio de ter um pai ausente. Porque meu pai foi alguém que trabalhou muito, foi um referencial de homem que trabalhava muito. Foi alguém que fazia com todo esforço para colocar o pão de cada dia em casa. Como homem ele trabalhou. Em contrapartida, ele deixou de ser um pai presente. E tudo que uma criança precisa, não é da provisão, apesar de a provisão ser tão importante. Mas uma criança, ela não vai lembrar do prato de comida que ela comeu, mas ela vai lembrar do dia que o pai fez algo diferente na vida dela. O dia que ele rolou no chão com ela. O dia que ele jogou bola. Eu me lembro um dia que meu pai me levou para jogar bola. E ele tentou me convencer a ser santista.
Ele tentou me convencer a ser santista. Eu falei, está amarrado. Aqui é Corinthians, rapaz. E aí eu peguei e falei para ele, pai, tem jeito não. Tirei até a foto, mas eu falei, não combina comigo esse negócio não. Eu sou macho. E aí, o que foi interessante, que aquele dia foi um dia marcante para mim. Mas foi um dos poucos momentos que eu vi meu pai presente comigo, desfrutando de uma brincadeira. Talvez você seja, como a grande maioria ficou aqui em pé, seja um alvo desse pai ausente, que talvez foi um referencial sim, talvez o seu pai, a sua mãe, a sua família foram pessoas de influência na sua vida, mas eu quero te ensinar a receber algo que é uma influência do céu, que vai transformar não só a sua vida, mas vai transformar a família e os lugares aonde você entrar. Sabe por quê? Nós olhamos e percebemos o quanto nós somos carentes de referenciais, mas Deus está chamando esses homens que estão aqui a não ficar procurando tantos referenciais, saber que tem alguém que é o maior referencial e não falha nunca. Esse alguém é Jesus. Esse cara não vai falhar nunca com você. Ele sempre vai ser um referencial perfeito, um homem posicionado, um homem cheio do Espírito, um homem que ama a presença de Deus. Agora, como nós vamos ser pessoas de influência, se o nível de influência que nós recebemos foi a maioria esmagadora de pais, de famílias completamente destruídas? Eu estou falando aqui para homens, para filhos, para maridos. Estou dizendo aqui para você algo que é muito importante na sua vida, ser algo resolvido. Sabe por que nós olhamos? E nós olhamos a circunstância e olhamos aquilo como algo que nos paralisa e algo que nos faz ser como múmias, como pessoas amarradas, como pessoas que não conseguem avançar e aí as coisas não acontecem do seu jeito, você se sente aquém do propósito de Deus para a sua vida. A grande questão é que Deus quer elevar o seu nível de intimidade para fazer de você alguém relevante de verdade. Porque eu posso ser um bom pai, eu posso ser um bom marido, eu posso ser um bom profissional, mas tudo isso é corruptível, está nos padrões do mundo. Mas quando eu sou um homem cheio do Espírito, esse bom pai, esse bom homem, esse bom marido não é algo natural, mas é algo que transforma realidades, transforma eternidades. Eu não quero que meus filhos sejam bem-sucedidos simplesmente. Eu não quero que eles possam desfrutar de uma vida cheia de favor. Porque quando nós pensamos em favor por sermos homens, nós pensamos o quê? Pensamos o quê? Em dinheiro. Você relaciona favor com dinheiro. Você relaciona favor em ter, em prosperar financeiramente. Não tem nada de errado nisso. Mas isso não vai te fazer uma pessoa mais importante. Porque quando você tem dinheiro, o meio que você vive é tão corrupto quando você está na miséria. E a gente se ilude achando que por termos uma realidade melhor, você vai desfrutar de tranquilidade. Talvez você não vai ter a preocupação de pagar a conta amanhã, que você sabe que vai ter recurso. Mas a questão não é isso. A maioria dos lares que são abastados financeiramente, desfrutam de um relacionamento destruído, filhos isolados. Pais não sabem nem o que os filhos fazem. Agora eu quero ler um texto da palavra com você, porque Deus está nos chamando a sermos homens de verdade. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você vai ser um homem de verdade. Deus te chamou para ser um homem de verdade. Quantas famílias estão destruídas porque homens se casam e permanecem meninos? Preste atenção. Quantos homens se casam e permanecem meninos? Quantos homens estão casando e ao invés de virarem homem, assumir o seu papel de sacerdote, de homem ungido de Deus, aquele que é o provedor, aquele que protege o seu lar, aquele que é o profeta da sua família,
ele deixa de assumir esse comportamento que seria o comportamento ideal dele. Mas ele está ali preocupado em jogar o seu videogame, não tem nada de errado nisso, tá, irmãos? Ele está preocupado em trabalhar muito, ele está preocupado em lavar o carro dele da melhor forma possível, e ele deixa de lado coisas tão importantes quanto suprir a sua família. Eu estou falando aqui para jovens que ainda não são casados, mas eu quero dizer algo para você, eu quero te preparar para você casar. Aí você fala assim, não, eu vou casar, aí eu estou louco para casar. Se você perguntar para qualquer jovem sobre casamento, ele vai falar, eu quero casar porque eu preciso fazer sexo. O pastor Claudino compartilhou aqui, irmãos, você casa para fazer sexo, você casa, você para de fazer sexo. Não é a minha pauta aqui, mas eu quero dizer algo para você, não se iluda, casamento é muito melhor do que isso. Viver casado é muito melhor do que isso. Mas se você entender o seu propósito, o seu papel como homem de Deus. Porque quando você busca o que é premissa, o que é primazia, o que é importante, todas as outras coisas são acrescentadas. A sua vida é transformada. Olha o que a palavra diz lá em Êxodo 19, versos 5 e 6. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre ser um sacerdote, porque para ser um homem de influência, você precisa ser um sacerdote. E quando nós falamos do propósito eterno de Deus, você está aqui porque você quer entender o seu propósito. Quem aqui quer entender o seu propósito, o seu chamado? Diga amém. Um amém de macho, amém? Amém. Aleluia, amém. Um amém de Corinthians, amém? É mais de palmeirense esse amém do que de Corinthians, né? Enfim, vamos lá para a palavra, o que interessa, né? E olha como você é especial e importante para Deus. Eu falo que nosso país vive uma crise de paternidade. Vive uma crise de homens referenciais. De homens que realmente são homens de verdade. E sabe que meditando essa palavra, eu percebi que Deus ele se preocupa tanto com a gente que o tempo todo ele quis se relacionar com a gente. Deus introduziu a gente no Éden. E nós ali, por causa do pecado, nos afastamos de Deus. Aí Deus foi lá e construiu o tabernáculo para estar no meio dos homens. Mas os homens se corromperam. Mas aí Jesus veio em forma de homem, Deus entrou no meio dos homens de novo. Falou, eu estou aqui porque eu quero mudar a realidade de vocês. E aí ele morreu. Mas aí ele ressuscitou e agora ele é a habitação em nós. Aleluia. Cristo agora habita em nós pelo Espírito. Mas olha que coisa importante, a presença de Deus se tornou mais forte em nós. Eu gosto muito de falar isso, mas você tem noção do que você carrega dentro de você? Você tem noção do poder que está em você? Se você foi chamado para ser o cabeça, se você foi chamado para ser o sacerdote, Deus liberou poder sobre a sua vida. Deus liberou unção para você prosperar. Deus liberou unção para você ser um bom marido, para você causar na sua esposa o desejo da intimidade com você. Irmãos, eu estou falando aqui, cheio do temor do Espírito, porque eu creio que o Espírito Santo quer mudar a nossa realidade. Deus nos chamou para marcar cidades inteiras, e eu creio que não vão ser homens frouxos, que vão destruir jardins de Satanás, mas são homens como nós, homens de verdade, homens cheios do Espírito, homens que vivem o Evangelho de verdade, homens que estão desejosos em morrer esta vida para viver a vida de Deus. Sabe, homens que choram aos pés de Jesus,
Homens que não ficam reclamando, murmurando, olhando as circunstâncias e paralisando o poder de Deus. Há um poder em nós, irmãos. O Espírito do Senhor habita em nós. Nós somos muito privilegiados e temos a honra de ser a morada de Deus. Então eu quero te dizer, algo grandioso te espera. E grandioso, eu não estou dizendo de você ser rico, não. Ainda que alguns aqui serão. Mas é de você ser próspero, cheio do Espírito. E aonde você for, você mudar realidades. Mas eu quero te perguntar algo. Você tem mudado que realidade aonde você está? Você quer mudar o mundo inteiro e você não mudou para a sua própria casa? Você quer mudar realidades aí na cidade de Santo André, São Bernardo, São Paulo, Mauá, sei lá onde? Quer ir para a África, para o Japão? Mas ainda não foi um missionário dentro da sua própria casa. Não foi homem de verdade lá. Não foi um filho aprovado. Fala para estudar, fala, ai, é difícil. É difícil estudar. Quer ser alguém relevante e não tem disposição de acordar cedo, porque é difícil, está frio. Eu não vou pegar leve não, irmãos, porque eu creio que isso é algo do Espírito para chacoalhar realidades aqui. Você é homem de verdade. Você não é um menino. Eu não vou te tratar como menino. Ainda que tem muitos jovens aqui, eu vou te tratar como homem, porque você é homem. E para você proteger a sua família, para você trazer segurança para a sua família, você precisa ser homem. O emasculado não tem parte numa família bem-sucedida. Sabe por quê? Tem muitas mulheres no mercado de trabalho hoje, coisa que não havia antes, porque não tem homens suficientemente posicionados. Aí as mulheres estão tomando conta do mercado de trabalho, porque os homens não fazem, elas vão lá e fazem muito melhor. Agora eu quero dizer, no seu trabalho, entre os seus colegas, você é o melhor lá? Na sua faculdade, você é aquele que às vezes abre mão de dar um rolê para estar estudando, preparando o futuro da sua família? Você é aquele que está planejando o seu futuro, apesar do seu futuro estar nas mãos de Deus, mas está ali desejoso em perceber a vontade de Deus para você avançar e cumprir o seu chamado? Agora eu te dizer, sabe qual que é o seu chamado? É ser um sacerdote. Diga para quem está do seu lado, é ser um sacerdote. Deus habita em você. Talvez você não saiba o que é um sacerdote. Sacerdote, ele é uma pessoa levantada por Deus para dirigir um povo, ou seja, para dirigir a sua casa. É um homem levantado por Deus para dirigir a sua família. Você foi levantado por Deus para dirigir a sua família. Você foi levantado por Deus para dirigir o seu lar. E existem algumas funções específicas do sacerdote. E a primeira função do sacerdote é que o sacerdote santifica a sua casa. A sua casa ela vai ser santificada pela sua vida com Deus, pela sua intimidade com o Espírito. Ser um sacerdote é você santificar o seu lar, porque você representa o próprio Cristo lá. Ser um sacerdote, em segundo lugar, é orar pela sua família. Ser um sacerdote é você poder orar, você sendo filho, você pode ser um sacerdote na sua casa. Você pode ali santificar o seu lar. Talvez você, como eu, viveu num lar que vivia em profundas trevas. Eu fui o primeiro homem a me converter na minha família, para quem não me conhece, para quem nunca me ouviu falar. A primeira palavra que eu ouvi ao chegar em casa é falar o seguinte: você traiu a tradição da família. Nós somos
da religião X e você traiu o nosso Deus. E ali eu percebi que havia já uma resistência espiritual querendo paralisar o fluir do Espírito na minha vida. Porque você não acha que o diabo vai vir de chifre, rabo, tridente, com a cara bem feia para poder te tirar dos projetos de Deus. Ele vai vir através da sua família, ele vai vir através de um laço do diabo, mas principalmente daqueles que estão conosco quase todos os dias, ou todos os dias. Mas você como filho, você também pode santificar a sua casa. Você como filho pode também orar pela sua casa. Preste atenção. É muito importante você perceber que você representa Deus no seu lar. E ali, meus pais ficavam irritados comigo, porque eu falei, eu sou um referencial aqui. Se eu me converti, foi para mudar realidades. E eu vou mudar a realidade desse lar, porque a presença de Deus está na minha vida. E aí eu me posicionei ali, irmãos. E aí meu pai, naquela época, comprou uma chácara muito boa, muito gostosa. E aí era o sonho da família ter um lugar desse. E aí os finais de semana, para onde que a gente ia? Para essa chácara, para esse lugar maravilhoso, ao qual eu amo muito. Eu amo o campo, eu amo o interior de São Paulo. Mas qual é a questão? Chegava domingo, ao meio-dia, partiu Brasil, vou para a igreja porque eu quero é Deus. Diga, eu quero é Deus. E aí o que eu fazia? Viajava lá 200 e tantos quilômetros. E meu pai e minha mãe ficavam irritados, que falavam, o que tem naquele trem de igreja que você quer ir todo domingo lá? Não pode ficar um domingo até mais. Mas eu falava, o que me atrai é muito mais forte do que isso aqui. Isso aqui é bom, é prazeroso, é muito bom estar com vocês, mas a questão é que é muito melhor poder receber mais de Deus, sentir, perceber, conhecer mais o Senhor. Sabe por que você está aqui hoje? Não é para me ouvir não, irmão. Você está aqui porque você tem fome de Deus e você quer ter uma experiência nova com o Espírito de Deus. Não sou eu que vou fazer você ser cheio do Espírito, é a sua fome por Ele. A fome que você tem em você foi Ele que pôs, não sou eu. Eu posso falar aqui uma boa palavra, uma ótima palavra, mas não sou eu que mudo a sua realidade, é o Espírito Santo, é Deus. É Ele quem muda a realidade de um homem. E se você for chamado para ser um sacerdote, você vai santificar, você vai orar, vai representar o seu lar e vai ensinar a sua família a se relacionar com Deus. Sabe, irmãos, eu tive o privilégio de ganhar o primeiro pastor da minha família, que hoje pastoreia São Bernardo. Mas sabe o que é interessante? Custou para nós uma vida de santificação, uma vida de oração e uma vida onde nós éramos um referencial edificando aquela família. Até o dia que eles entraram em crise, se prostraram diante de nós e falavam, o que a gente precisa para ter esse Deus? O que eu preciso para ter Jesus e ter essa convicção de vida eterna que você tem? Eu posso dizer, eu e minha casa servimos o Senhor. Toda a minha família, família do meu cunhado, a família de famílias, de famílias, de família da minha esposa, aí tios, primos. Nós ganhamos, acho que foi mais de centenas de familiares. Aonde nós íamos, interior de São Paulo, qualquer lugar que nós visitávamos, Deus fazia milagres. Aí Deus começou a nos usar em milagres, começou a nos usar em palavra de conhecimento, mas sabe o que é isso, irmãos? Era a estratégia de Deus para tocar o coração da minha família, porque havia ali um sacerdote. Sabe, irmãos, eu estou falando aqui com muito temor de Deus, eu estou sentindo uma glória tão poderosa, que o meu único desejo aqui é gritar, irmãos, e rolar aqui na presença de Deus, sem se preocupar com a minha aparência, com o que ridículo eu posso estar fazendo, irmãos. Não importa, o colo de Deus é um lugar muito prazeroso. Eu passei a madrugada em claro sentindo a glória de Deus.
Eu não conseguia nem dormir. Eu falei, Jesus, que forte isso. É que o Senhor tem algo muito glorioso para derramar em você. Fortalecer você não vai ser mais uma palavra. Eu me recuso a subir aqui e ser mais uma palavra. Mas que essa palavra possa abalar quem você é. E você não ser mais o mesmo homem. Uma glória que você carrega, irmãos. Deus te chamou para ser sacerdote. Esse é o seu chamado. Ser um sacerdote. Ser um adorador que adora a Deus. Com todas as suas forças. Com todo o seu entendimento. Esse é o seu chamado, ser um sacerdote. Há muitos homens que estão atrás de uma vocação, mas não estão atrás de um chamado. Há muitos homens, esse é o segundo ponto da minha mensagem, há muitos homens que estão mais preocupados em serem bem-sucedidos do que carregarem a glória de Deus. Não tem nada de errado, irmãos, eu amo dinheiro, eu amo ser bem-sucedido, eu amo ser um profissional exitoso, eu quero ser ainda alguém mais próspero, mais ungido, mais cheio do Espírito, mas isso não tem nada a ver comigo, isso tem a ver com o chamado, porque eu quero ser aquilo que Ele me chamou para ser. Às vezes você está aqui esperando um baú de ouro se abrir à sua frente e você falar, agora eu posso desfrutar de uma vida abundante. Eu quero te levar a desfrutar de uma vida abundante agora, do jeito que você está. Sabe por quê? Porque Deus quer te fazer homem de verdade assim como você está. A provisão não chegou ainda, seja um homem ungido assim como você está. A sua mulher não é a mulher que você esperava, seja ungido assim como você está. No seu trabalho, na sua família. Ah, eu não tive um bom pai. Meu pai também foi ausente. Meu pai ainda batia na minha mãe. Meu pai era um durão e me largou a minha família. Eu entendo, irmãos, que isso dói demais. Mas você precisa mudar a sua sorte hoje. Sabe por que se esconder, irmãos? É coisa de fraco. Deus manda você se expor e falar, eu vou contigo. Davi não ficou escondido, porque ele era pequeno e não tinha armadura. Davi se levantou como ungido e falou, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Mas ele só tinha uma funda e umas pedrinhas. Agora tem muitos de nós que estamos com umas pedrinhas e uma funda, mas não descobrimos o poder que está em nós. Há um espírito convulsionando dentro de você para liberar uma unção de conquista que vai revolucionar. Mas alguns dizem, eu estou hoje cansado, hoje é feriado e eu quero viajar, não tem nada de errado nisso. Mas eu quero dizer, você escolheu o melhor lugar para estar. Porque uma praia não mudaria o seu destino, ela te daria um final de semana. Destino quem muda é Deus. Mas destinos só são transformados quando o homem se posiciona, se indigna e fala, eu vou caminhar como nunca caminhei antes. Quando a vontade de desistir vier, você vai falar, eu não vou ser inconstante. Quantos homens inconstantes existem? Eu não sei se você está nesse quadro, mas você está ali, hora você dá aquele meio voo, aí cai. Aí você começa e para, né, pastor? Fala aí. Você fala, agora eu vou. Aí diz que é o voo da galinha. Galinha não voa, gente. Galinha não voa. Galinha não vai voar nunca. E você nunca vai ser galinha, porque Deus te chama para ser águia. Vocês voarão como águia. Sabe? Deus está transformando realidade de homens inconstantes aqui. Sinto que o Espírito Santo está te levando a ser um homem, um profeta ungido, poderoso, para grandes conquistas. E aí, eu quero te dizer, que se
você estiver preocupado mais com a sua vocação do que o seu chamado, talvez o seu fim seja como o de Sansão. Sansão, Deus deu a ele uma unção específica, uma unção especial para grandes conquistas. Mas ele ficou iludido com tamanha força, com tamanho poder. E aí ele se deleitou no prazer da carne que só gera morte, irmãos. Preste atenção no que eu vou dizer, que isso vai mudar o seu destino. Preste atenção. O que eu estou dizendo aqui é para mudar o seu destino, para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Aquele homem, ele se preocupou com o prazer da carne. Ele preocupou ali em se relacionar, em ter muitas mulheres, em ter ali uma vida regalada, mas sabe qual é a questão, irmão? Isso não vai saciar a fome que você tem de Deus. Isso não vai fazer de você um homem que cumpre os sonhos de Deus na terra. Aquele homem foi frustrado, se perdeu por causa do prazer. Quantos homens estão perdidos sem prazer? Porque estão tentando ter prazer. Estão buscando saciar o seu prazer em coisas que são corruptíveis, que vão acabar. Às vezes você fala assim, puxa, eu quero ser como esse cara. Esse cara é top. Tem alguns caras que eu tenho como referencial na minha vida. Eu olho e falo, nossa, esses caras são top. Eu quero ter essa unção, eu quero carregar essa glória, eu quero ter essa sabedoria. Mas sabe qual é a questão? Eu tenho a fonte dentro de mim. Você tem a fonte dentro de você. Deus quer dar a você uma experiência sua, que vai transformar a sua realidade. Não vai transformar você sendo alguém simplesmente porque alguém é, mas você vai ser alguém transformado porque Cristo é em vós. Você compreende o que eu estou dizendo aqui? Os machos, diga amém. Os que não é macho, diga aleluia. Porque alguns não falaram nada. Quem não falou nada, está em dúvida? Quem é macho, diga amém. Eita! Então a vocação, irmãos, ela é algo momentâneo. Mas o chamado não. Quando eu me perco na minha vocação, quando eu acho que a vocação é mais importante do que o meu chamado, eu perco a identidade de Deus em mim. E é tão terrível isso, irmãos. Por quê? Porque a questão é o seguinte: aonde você trabalha, você exerce o seu chamado. Na sua família, você exerce o seu chamado. Na faculdade, você exerce o seu chamado. Você está ali, às vezes, na faculdade. Quem aqui faz faculdade? Olha, na minha época, já era um negócio de louco a faculdade. A prostituição era terrível. Os botecos cantavam demais. E era lá que a maioria ia. Eu nem era crente ainda, irmãos. Estava me convertendo naquela época, eu já era. Não, já era, já. Já tinha me convertido, mas era crente meia boca. Mas quero dizer algo para você. Enquanto eu fui nos botecos muitas vezes tomar uma, eu fui bagunçar algumas vezes, mas quero dizer, a maioria das vezes, sabe onde eu estava? Enquanto o povo estava no boteco, eu estava estudando. Enquanto as pessoas fazendo algo de uma maneira leviana, não dando importância, eu estava ali investindo na minha vida. Eu falei, sabe por quê? Porque eu gasto muito dinheiro para estar aqui. Meu pai paga, eu sei que é suado o dinheiro dele. Eu sei que ele faz um esforço para pagar a minha faculdade. Não é algo fácil, eu valorizei, eu honrei aquele homem. Até o ponto que ele falou assim, agora vai com as suas pernas. 2 últimos anos você paga. Eu falei, agora eu vou pagar. Eu falei, ai. Diga assim, ai. Aí doeu. Mas sabe qual é a questão? Deus acabou me honrando, porque eu honrei o meu pai. Honre pai e mãe. Deus não vai só prolongar os seus dias, mas Deus vai te abençoar e te prosperar, porque você honrou eles, porque você valorizou eles. Honre a sua mulher, honre ela, faça dela a sua rainha, coloque a sua mulher na posição de coroa, porque é isso que ela representa. Ela é a coroa do homem, ela é a sua glória. Você que é casado, preste atenção, e você que vai casar, preste atenção. Não case para ser um grosseiro, chucro, insensível. Com todo respeito, não quero ninguém efeminado aqui não, tá, irmão? Mas peço a Deus, dá um pouquinho da alma feminina.
para eu perceber a minha esposa, perceber quando ela corta um cabelo, perceber quando ela põe uma maquiagem diferente, perceber quando ela se troca para mim, e não falar, tira essa roupa ridícula, mas falar, nossa amor, você está demais. Porque nós estamos numa geração onde os homens são machistas. No meio da igreja temos homens machistas. No nosso meio somos machistas. Porque nós queremos o quê? Eu mando aqui. Você acha que eu faço isso em casa, irmão? O dia que eu faço isso, acabou. O dia que eu faço isso, a porteira fechou. Aí é aquele dia que eu estou com mais fome, irmãos. Aí que eu passo fome mesmo. Ela fala, agora acabou tudo. PT. Agora eu quero dizer algo. Você quer ter a melhor mulher, a mulher mais linda, a mulher mais especial, mais ungida? Santifique ela, abençoe ela, sabe? Prospere ela, dê a ela o melhor, dê a ela o seu melhor. Se tiver que comprar a melhor roupa, deixe de comprar a sua e dá para ela. Se tiver que dar o melhor carro, dá para ela. Se tiver que escolher uma casa, escolha uma que agrade a ela. E fala assim, foi eu que provi, eu que te dei. Quando você for comprar uma flor, irmão, não dá uma florzinha não. Espere o mês seguinte, mas dá uma florzona. Dá algo. Levar no restaurante, não vou dizer que não tem problema no Habib's, não, pode ir. Mas com 20 anos de casado, guarde pelo menos 10 conto por mês, daqui 20 anos, você vai poder levar no restaurante top. E honrar ela. Por quê? Eu estou há 16 anos casado, vou fazer 17 anos. Preste atenção que eu estou finalizando aqui. Mas sabe o que foi mais marcante no meu casamento? Eu nunca tive boas condições financeiras. Eu sempre fui o durão da minha família. Todo mundo tinha dinheiro e eu não tinha. Todo mundo podia e eu não podia. Todo mundo e eu só ferro em mim. Mas havia uma alegria, havia uma glória que não tinha um momento que nós não comemorávamos. Aniversário de casamento não tinha dinheiro, sabe o que a gente fazia? Um piquenique dentro de casa, não tinha nem mesa em casa, fazia no chão, a luz de vela, top, especial. Os melhores jantares foram mais simples. Aliás, eu não me esqueço, teve um aniversário de casamento que ele foi comemorar dentro do McDonald's, porque é lá que a gente podia pagar. Aí está, mas eu não tenho dinheiro. Pastor, porque o irmão tem lá um carrão e eu não tenho. Ele fala, é fácil. Vai pagar o preço desse irmão. Vai ser homem como esse irmão foi. Para enfrentar situações difíceis e vencer. Eu tenho irmãos da minha equipe, homens valentes, homens fortes, homens de verdade. Eu não tenho um discipulador na minha equipe frouxo. Todos são valentes e fortes. Todos são intensos, trabalhadores. Todos são poderosos em guerra. Todos eles. Mas sabe por quê? Porque eles decidiram ser homens de Deus. Até o que chega à meia boca muda. Porque ele chega, a realidade dos irmãos são tão fortes que muda tudo. Muda tudo. Agora eu quero te levar para a parte mais importante. A não se preocupar com a sua vocação, mas se preocupar com o seu chamado. Com ser um sacerdote. Mas eu quero te levar a um lugar, que é o lugar que vai proporcionar para você ser essa pessoa, e não uma múmia. E não alguém sem posicionamento, alguém amarrado, que vive uma vida encostado nas circunstâncias e falando, é difícil para mim, eu não vou conseguir. Não, mas você vai olhar e falar assim, minha família não venceu, mas eu em Cristo sou mais que vencedor, eu vou vencer a partir daqui, porque hoje eu estou saindo daqui, carregando algo especial na minha vida. Porque é importante você entender o quanto você é amado de Deus. E esse lugar é o terceiro ponto e último da minha mensagem. É um lugar de intimidade. Todo homem tem a necessidade de Deus. Todo homem precisa de intimidade com Deus. Eu queria que a banda já ficasse posicionada. Todo homem precisa de conhecer o lugar secreto. Vocês estão diante de um homem que era tão grosseiro, que minha mãe deu bom testemunho de mim para minha esposa, num caso que ele é grosso pra caramba. Aí você fala, mas você não deve ser como o fulano, ou como eu. Eu passei com o carro em cima da perna da minha esposa. Tá bom para você? Mas ela era minha namorada, tá? Eu estava conquistando ela, eu estava na melhor fase da minha vida. Aí eu estou dizendo para você, eu estava na fase de conquista, eu passei com o carro em cima dela. Imagino que eu não me tornaria. Aí você fala, poxa vida, é mesmo? Então, eu vou dizer, mas tem um antídoto para mudar essa realidade.
E esse antídoto, pastor Alexandre, chama intimidade. Porque quando você se torna íntimo de Deus, quando você busca a presença, vai para a intimidade, realidades portas em você são endireitadas, realidades que eram destruidoras passam a ser abençoadoras, transformadoras, arrebatadoras. Mas sabe, se você não conhecer o lugar secreto, o lugar da intimidade, irmão, você não vai receber por mim, não. Eu não tenho o poder de mudar a sua realidade. Às vezes pessoas chegam perto de mim e olham para mim como tipo assim, o senhor pode resolver a minha situação? Você que é líder, talvez você enfrenta isso às vezes. Às vezes pessoas chegam para você e falam assim, olha, eu estou passando isso, eu estou passando aquilo. É bom ouvir conselhos, porque em multidão de conselhos há sabedoria. Mas sabe qual é a questão? A questão é que somente uma pessoa pode mudar a sua realidade. E essa pessoa é Jesus através do Espírito que habita em você. Só Jesus pode mudar a sua realidade. Só Jesus pode te colocar no meio dos reis. José não era ninguém, mas ele conheceu a Deus. Davi não era ninguém, mas ele conheceu o lugar que Deus tinha para ele. Moisés foi alguém, deixou de ser alguém, e Deus, quando ele não era nada, colocou ele no lugar de honra. Um dos líderes mais fortes e maior referencial. Pedro era um pescador, não era ninguém, mas quando ele conheceu a intimidade, ele deixou de ser um homem comum e passou a ser um homem incomum. Preste atenção, eu não sei qual foi a última vez que você experimentou da presença de Deus, mas eu quero te dizer, tem tantos homens caindo na pornografia, a estatística é avassaladora, e hoje você tem um celular na sua mão, que você pode acessar a qualquer hora. Irmãos, eu tenho o privilégio de não receber uma imagem pornográfica no meu celular, nenhum grupo que eu entro tem imagens pornográficas, nenhum. Sabe por quê? Porque aonde eu chego, eu falo, Deus, eu preciso santificar esse lugar. Mas isso, quem pode fazer é o Espírito através da intimidade sua com Ele, porque a hora que você se santifica, a hora que você recebe, a hora que você percebe o Pai, as realidades dentro de você são transformadas, porque a nossa alma, ela é transformada no ambiente de intimidade. Mas sabe o que eu queria te dizer? Há tantos homens que estão perdidos na pornografia. Porque a pornografia está roubando o lugar de Deus. Porque a pornografia é um lugar secreto de intimidade e de prazer. E esse lugar é o lugar de Deus. É por isso que o diabo luta muito, porque ele quer colocar você em lugares que aparentemente são lugar de intimidade e de prazer. Tantos homens se prostituindo, tantos homens valorizando um prazer de 2 minutos e meio e perdendo a vida inteira. Não conheço um homem divorciado que prosperou mais. Não conheço também nenhum homem que se casou e permaneceu pobre. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus do casamento. Deus é o Deus da transformação. Deus é o Deus da unidade. Deus é o Deus da prosperidade. E Deus quer te levar hoje a um lugar secreto. Feche os seus olhos. Reflita.